Caro Rui Moreira, nosso candidato, atual Presidente da Câmara Municipal do Porto e futuro Presidente da Câmara Municipal do Porto. Caros lordelenses, maçarelenses e portuenses, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde aqui a Porto. Se há um momento em que vale a pena bradar aos quatro ventos aqui a Porto, é este o momento. Um momento em que, contra ventos e marés, muitos pretendem atacar o leme do nosso navio e o seu timoneiro, mas sem a noção do que é a verdadeira alma do Porto. E não percebem que desta vez a nortada está novamente a nosso favor. Aquela alma que sente, que sofre e grita quando o atacam e que vive alegre intensamente os seus momentos de glória. A alma que há 100 anos João Chagas lembrou quando disse: o Porto é uma família. Quando algum mal o acomete, todos o sentem com a mesma intensidade. Quando desejam alguma coisa, todos a desejam ao mesmo tempo. Os portuenses são muito ciosos da integridade e da sua cidade. Foi por isso que há 8 anos aceitei este desafio, ser candidata à Junta de Freguesia Lordelo do Ouro e Massarelos e estar de corpo e alma neste projeto liderado por Rui Moreira. E ainda bem que o fiz. Os bons projetos autárquicos são os que nascem com ideias concretas e com um ideal, que depois são aplicados e deixam frutos visíveis no território e boas sementes para o futuro. Foi isso que aconteceu no Porto. Em 2013, os portuenses que sabiam o que queriam deram-nos uma grande vitória. Em 2017, os portugueses reconheceram o trabalho feito e reforçaram a nossa vitória e deram uma clara maioria à Câmara Municipal do Porto. Em 2017, os portuenses, e eu tenho a certeza, a minha grande convicção interior, que no próximo dia 26 de setembro nos vão confiar novamente os destinos da cidade e da freguesia com uma grande maioria. Em primeiro lugar, porque este é o projeto que melhor conhece a alma do Porto e das suas gentes. Em segundo lugar, porque as obras estão à vista de todos, com os maiores investimentos privado e público de sempre. Foi um mandato em que todos cumprimos os nossos compromissos eleitorais e, por isso, nos apresentamos com a consciência tranquila do dever cumprido. E, em terceiro lugar, porque a política fiscal e as obras imateriais, aquelas que fazem a diferença à vida e no coração das pessoas, contagiaram os portuenses, sobretudo nos tempos complexos e difíceis que vivemos. Foi assim com a Câmara e com a Junta de Freguesia, e é assim que a política local, como missão de proximidade, faz toda a diferença. Muito obrigada, em especial à coesão social e à área social desta Câmara durante o tempo Covid. Muitos parabéns. Porque foi assim, sobretudo no apoio que pudemos dar aos mais vulneráveis e carenciados, com políticas sociais ativas e eficazes, principalmente na época complexa de pandemia em que vivemos. Como reforço para o dobro do Fundo Social atribuído às nossas associações. Saiu-nos do corpo. Tivemos noites sem dormir, chegamos a casa cansados, mas valeu a pena. Valeu bem a pena sentirmos os afetos da nossa gente, vermos os olhos brilharem atrás das máscaras quando sentiam a proximidade da sua junta de freguesia. É por tudo isso que hoje, quando nos apresentamos aos portuenses, é de cabeça erguida. Orgulhosos do trabalho feito, mas com o sentido de responsabilidade do que há ainda por fazer, podemos afirmar bem alto: aqui há Porto, aqui está o nosso Porto, é este o nosso Porto, verdadeiro Porto sentido. Caro Rui Moreira, estimados candidatos, com estes sentimentos e esta energia renovada, apresento-me a um novo desafio pela minha freguesia e pela minha cidade. Consciente dos desafios que me esperam, que a todos nos esperam, mas faço com a alma toda, com plena de convicção de que o Porto não pode parar, que o Porto deverá emergir da pandemia com uma liderança forte, sábia, uma liderança experiente e conhecedora dos verdadeiros problemas da cidade. Uma liderança a Porto, uma liderança a Rui Moreira. E elas também me conhecem. Faço
desta união, da bela freguesia, da União de Freguesias e que une as comunidades de Lordelo do Ouro e Massarelos. Faço porque conheço bem estas gentes e elas também me conhecem. Faço porque se geraram nos últimos 8 anos laços de amizade, de respeito, de solidariedade com as nossas gentes e que devem e merecem ser continuadas. Porque temos projetos renovados e ambiciosos para ajudar a comunidade de Lordelo do Ouro e Massarelos a ter uma vida cada vez melhor, como o reforço do apoio domiciliário a idosos e acamados, o apoio a famílias carenciadas através de ATL, cultura e desporto, o trabalho em rede no combate à toxicodependência, o apoio às atividades culturais e desportivas a jovens e séniores, a democratização do acesso ao património e a promoção dos espaços verdes, a criação de um conselho consultivo para a rede de entidades sociais e o gabinete de apoio ao associativismo. Mas faço, sobretudo, porque também há um porto. Também há um muito e belo porto em cada recanto desta União de Freguesias, na sua história, mas sobretudo no coração das nossas gentes. E faço porque tenho uma fantástica equipa à minha volta. Sempre foi assim e este ano também o é. Sou muito grata a todos os que fizeram esta caminhada comigo há 8 e há 4 anos. Igualmente muito reconhecida aos que agora irão trilhar comigo esta nova aventura. A equipa que hoje tenho a honra e o orgulho de vos apresentar é um grupo de grande qualidade. Qualidade técnica e humana, homens e mulheres de todas as idades. Uma equipa que reúne a experiência e a juventude, a disponibilidade e o talento. Que não precisa da política para estar na missão pública e que traz uma enorme vontade de vencer, pelo Porto e pelas nossas gentes. A melhor equipa que podia apresentar estas eleições. Assim, convido e peço uma salva de palmas para todos os membros da minha grande equipa a juntarem-se a mim, porque afinal somos todos, um por todos e todos por um. Queridos amigos e companheiros desta jornada, sem vós isto não era possível. Por isso, estou intensamente grata a todos por terem aceitado integrar este grupo de missão pela nossa tão importante parte do Porto. Eu, como cabeça de lista, o rosto mais visível por este projeto em Lordelo do Ouro e Massarelos, sei que nada conseguiria sem a vossa ajuda. A ajuda de hoje é que me vão dar nos próximos 4 anos, sobretudo nos momentos das grandes dificuldades. A todos e a todas, o meu muito obrigada. Obrigada pela vossa disponibilidade, obrigada pela vossa entrega, obrigada a todos por sentirem comigo e como todos nós que aqui em Lordelo do Ouro e Massarelos há muito Porto. E que vós fazeis todos parte muito Porto e que o Porto precisa de nós. Obrigada igualmente à Comissão de Honra por nos dar a imensa honra de emprestar a sua credibilidade e o seu reconhecimento público a esta candidatura. Termino com uma palavra para o Rui Moreira. Sei que o Rui Moreira dispensa apresentações e elogios. E todos sabem que na vida pública procuro ser tão frontal como leal. Foi assim desde a primeira hora, em todos os projetos que assumi. E foi assim com o Rui Moreira, juntos até ao fim. Independentemente das marés, independentemente das tempestades. Porque o Rui Moreira é um exemplo de como se deve estar na política e na política do Porto. Porque acredito na sua capacidade de trabalho e que é o melhor Presidente de Câmara que o Porto pode ter. Porque sempre me soube ouvir, mesmo se não estamos de acordo. Porque com lealdade é da discussão que nasce a luz e as boas ideias. Porque, independente de tudo, o Rui Moreira é um homem independente, mas totalmente comprometido com o seu e o nosso Porto. Um político com uma voz forte, como o Douro e o oceano que nos banham. Um político à moda do Porto. E porque o Rui Moreira merece este 3º mandato, para concluir os projetos em curso que lançou na cidade e porque o Porto merece ter novamente o Rui Moreira como presidente, para o ver terminar esses projetos e poder lançar as bases de um Porto ainda com mais futuro, um Porto forte e vibrante para as nossas próximas gerações. Muito obrigada, Rui Moreira, muito obrigada. Caro Rui Moreira, hoje
aqui chegados, estou tão empenhada por si como da primeira vez. Creio tanto neste projeto como no primeiro dia. Lutarei até à última gota como da primeira eleição, por si, por nós e pelo Porto. Porque, como dizia Almeida Garrett, se na nossa cidade há quem troque os Bs pelos Vs, há pouco quem troca a liberdade pela servidão. E nós, no Porto, queremos continuar a ser livres e donos dos nossos próprios destinos. Queremos continuar a gritar bem alto, aqui há Porto. Aqui é o Porto, aqui é o nosso Porto, aqui é Lordelo do Ouro e Massarelos. Muito obrigada. E começo naturalmente por cumprimentar a Sofia Maia e a equipe que apresenta. A Sofia foi uma pessoa que eu conheci antes da nossa primeira candidatura há 8 anos, que me encantou no primeiro momento pela forma como se expressava, como queria, como afirmava aquilo que é de facto a política, uma política para todos, para todas as pessoas, para todas as condições, em todos os momentos. Passado este tempo todo, passado 8 anos, não me enganei, não nos enganamos e, portanto, aqui estamos para lhe dar todo o nosso apoio e para dizer que estamos com a vossa equipe, com a Sofia, e temos a certeza que pela terceira vez nós vamos conseguir ganhar a União de Freguesias, porque de facto esta tem sido uma equipe absolutamente concentrada naquilo que são as dificuldades da freguesia e também no sonho da freguesia, porque não é só de dificuldades que se vive, também se vive de sonhos. E algumas pessoas que eu vejo aqui, estou a ver aqui a Cristina e a Rosinha aqui à minha frente, quando nós começamos e fomos ao bairro Rainha Dona Leonor e dissemos, nós vamos fazer aqui uma coisa diferente, olharam e disseram, bem, já tantas vezes cá vieram prometer, mas por acaso acreditaram e as coisas foram feitas. E assim fomos fazendo várias coisas na freguesia e também por isso vocês sabem que aquilo que nós dissemos que vamos fazer e vamos intervir na freguesia, sabem que é para concretizar. Não são promessas vãs. Nós, felizmente, há 8 anos, ninguém nos conhecia muito bem. Mas confiaram em nós, deram-nos o vosso voto de confiança. Isso foi muito importante para nós e eu nunca me esqueço disso. Há 4 anos dizia-se que, bom, afinal as coisas estão a correr bem, mas havia quem dissesse, está tudo a correr tão bem na cidade que estes senhores só surfam a onda. Nós éramos os surfistas, não sei se lembram. Há 4 anos era isso que diziam. E diziam tudo vinha de trás, estava tudo bem, e eles apanharam a onda numa altura em que estava tudo muito bem, vejam agora, e agora estão aqui a tentar brilhar. E apesar de tudo as pessoas confiaram em nós. Acharam que eu por acaso sou velejador, não sou surfista, e portanto lá acreditaram que nós tínhamos condições para navegar qualquer vento, qualquer mar. E como a Sofia disse, agora apareceu uma tempestade pela frente. E nós ainda estamos no meio da tempestade, esta tempestade não acabou. E agora é tempo de nós demonstrarmos que perante a tempestade que temos, nós somos capazes também de resolver o problema das pessoas. E acho que se nós o demonstramos no último ano, vamos continuar a demonstrar numa fase em que a tempestade tem agora uma característica diferente. Aquilo que se passou no último ano foi terrível sobre o nosso ponto de vista das pessoas que nós perdemos, das pessoas que estiveram doentes, do isolamento a que nós fomos obrigados a fazer, do impacto enorme que teve na economia, que teve nas nossas famílias, na ansiedade que criou. Criou-se aqui de facto quase uma patologia social. Nós de repente, de alguma maneira, todos nós mudamos. E poucos, muito poucos, gostaram do que se passou. Nós, no fundo, percebemos que subitamente algumas das certezas que nós tínhamos estavam a ser desafiadas. E eu acho que nós tivemos à altura. Acho que a Sofia e a sua equipe teve à altura. Acho que nós tivemos à altura. Não andamos a deitar dinheiro como por cima da fogueira, porque não foi isso que nós fizemos. Mas fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Nós fomos os primeiros a intervir nos lares. Quando as próprias autoridades de saúde não o sabiam fazer, nós separamos aquelas pessoas que estavam infectadas das pessoas que não estavam infectadas. Nós fomos buscar ventiladores à China e entregamos aos hospitais numa altura em que ninguém, nem o Estado português, o conseguia fazer. Nós defendemos o uso de máscara e distribuímos máscara por todas as habitações sociais, numa altura em que havia alguém ainda, pessoas que discutiam a utilidade das máscaras. Nós fizemos um hospital de campanha que felizmente não encheu.
E depois fomos criticados por ele não ter enchido, que é uma coisa absolutamente extraordinária, absolutamente extraordinária. Como se o sucesso do hospital de campanha dependesse de ter havido uma mortandade. Mas enfim, mas nós fizemos. E nós depois voltamos a tratar das pessoas dos lares. E voltamos a pôr a pousada da juventude. E resolvemos tudo isso. E fizemos o trabalho com os sem-abrigo. E fizemos um trabalho social intenso. É evidente que há sempre quem use para isto a numerologia. Só que o campeonato aqui não é o campeonato de quem gastou mais do vosso dinheiro. É quem fez aquilo que tinha que ser feito, complementando aquilo que o Estado fez. Porque era essa a nossa obrigação. E esta é a nossa obrigação agora também. Agora vem a segunda vaga, porque vocês já ouviram falar em 4 vagas, mas não é verdade. O que nós tivemos foi uma vaga com algumas ondulações de uma doença terrível. Mas agora há um conjunto de apoios do Estado que vão acabar, vão terminar. E agora nós vamos precisar de impulsionar a economia. Vamos precisar de acreditar. E se nós queremos que a economia da cidade cresça, nós temos que ter uma coisa, sabem qual é? Confiança e otimismo. Não podemos andar a dizer mal. Se nós dissermos mal da cidade, naturalmente, vocês sabem como é que as coisas acontecem. Uma cidade cresce, a economia de uma cidade cresce, fruto, acima de tudo, de uma coisa: confiança. Portanto, nós que aqui estamos, vocês e nós sabemos que neste momento não é o momento de dizer mal quando não se tem mais nada a dizer, nem nada a propor. Este é o momento agora, vai ser o momento de remar. A cidade, muitas das coisas que nós parecíamos ter conquistado há uns anos atrás, perdemos. Veja-se a situação do comércio, em que nós também temos tido uma intervenção muito ativa. Veja-se a questão da restauração, que finalmente, pelos vistos, pode abrir até às 2 da manhã, porque o vírus depois aparece às 2 da manhã. Veja-se todas estas atividades que precisam, de facto, que dependem deles. Desde a lavandaria, à habitação para turistas, aos hotéis. Vejam a taxa de ocupação dos hotéis. Qualquer coisa como 6 ou 7%, quando deviam estar cheios nesta altura. Tudo isto vai precisar da nossa coragem. É o nosso desafio. É aquilo que nós temos que ser capazes de fazer. E fazemos isso, e vamos fazer isso porque gostamos da cidade. Não vamos agora estar aqui a discutir se isto se podia ter feito de outra maneira, de uma maneira ou de outra. Mas vamos fazer também com o grau de exigência que nós temos. Nós exigimos a justa medida para os portuenses. Ainda hoje, não foi há uma semana, tivemos conhecimento relativamente ao transporte público que o Governo anunciou medidas para apoio ao transporte público pela perda de passageiros durante a pandemia. Como sabem, no Porto, a STCP pertence agora mais 50%, 54% à Câmara Municipal do Porto. Grande honra para nós, grande honra, grande compromisso. E é por isso que nós podemos oferecer às crianças até aos 18 anos a viagem grátis. Mas vocês sabem que por imposição do Governo, durante este tempo, houve redução na capacidade do transporte. Não fomos nós, ainda que possamos concordar. Nós até podemos concordar, mas a verdade é que nos foram impostas restrições, como sabem, no transporte público, o que causou grande constrangimento a pessoas que queriam ir trabalhar e, apesar de haver pouca gente na rua, não arranjavam lugar nos transportes. Calculam o que é que aconteceu aos transportes durante este tempo, acumularam um prejuízo. Pois bem, o Governo decidiu agora um plano de emergência para apoiar os transportes públicos pela perda de passageiros durante o início do ano. E atribuiu 30 milhões de euros para o país. Eu não discuto o valor, é o valor que podemos. 30 milhões, não sei quem fez as contas. Acredito até que tenham feito bem as contas. Sabem quanto fica em Lisboa? Sabem qual é a percentagem que fica em Lisboa? Alguém acerta? Digam um número. Acham que foi 30%? Acham que foi 40%? Acham que foi 50%? Acham que foi 60%? Acham que foi 70%? Acham que foi 80%? Acham que foi 90%? Não, 92%. 92%. E depois o que acontece é que nós, para o Porto, sabem quanto é que fica para o Porto dos 8% que resta? Acham que é 1%? Não. Acham que é 2%? Acham que é 3%? Acham que é 4%? Acham que é 5%? Acham que é 6%? Acham que é 7%? Acham que é 8%? Não é verdade, não fica nada.
E sabem uma coisa? Depois, porque isto é metropolitano, o que é que acontece? Um grande silêncio. Um enorme silêncio. Um silêncio sepulcral de que ninguém diz nada. E nós vamos dizer. E é nisso que podem confiar. Podem confiar em nós. Porque a nós ninguém nos cala. A nós ninguém nos cala. Porque nós não estamos a fazer contas. Nós não fazemos essas contas sumir. Esta decisão tomada é uma decisão que nós temos objetivamente que contestar e combater. Temos que o fazer com toda a força. Por muito que isso custe ao partido do governo e aos partidos que o apoiam, que são vários, e por muito que custe ao partido da oposição, que em vez de falar nisso, anda a tentar contar as assinaturas que nós entregamos. É isto. E, portanto, essa, minhas amigas e meus amigos, é a nossa diferença. Essa é a nossa marca d'água. Essa é a nossa assinatura. Quando o nosso está escrito aqui a Porto, não é por acaso. É porque nós somos assim. E, portanto, podem contar com esse grau de exigência. Nós vamos exigir, da mesma maneira que a Sofia exige da Câmara um conjunto de coisas perfeitamente razoável, que eu às vezes digo que não, porque não posso, porque isto não estica, nós também temos que ser capazes de exigir. E temos que ser capazes de exigir coisas absolutamente claras relativamente a esta união de freguesias e ao que aqui se passa. Nós não temos uma visão securitária, ao contrário do que pensam. Não, nós não temos visões securitárias. As visões securitárias são visões de outros, não são as nossas. Mas nós, portanto, temos uma visão de liberdade. Temos uma visão, às vezes, até libertária em algumas matérias. Mas a liberdade tem que ser a liberdade de todos. Tem que ser a liberdade de todos. E a liberdade de todos não permite que alguns tomem conta da liberdade dos outros. E, portanto, nós não vamos continuar a consentir em coisas que aqui se passam. E vamos acelerar o grau de exigência que temos tido. Nós vamos continuar a exigir que haja recursos, por um lado, para tratar aqueles que precisam de ser tratados, que precisam de ser acompanhados. Nós compreendemos isso perfeitamente, mas vamos exigir que haja recursos também para tratar de um problema gravíssimo, que se chama o tráfico. Precisamos de exigir que haja condições. Não nos venham dizer que não há condições. Nós já demos carros à polícia, nós já fizemos isto e aquilo, mas chegou o tempo de nós fazermos aqui, relativamente a esta matéria, exigências, porque senão é a nossa liberdade que está atingida. O que se passa ali em cima, muitas vezes, não é aceitável numa sociedade civilizada. Não é possível. O que se passa nas nossas escolas não é possível. Podem ter a certeza que, por muito que alguns digam que nós temos uma visão securitária, outros digam que o problema não existe, outros digam que o problema é do Aleixo, quando não fomos nós por acaso que deitamos abaixo, até foram eles, quando dizem tudo isso, nós dizemos, podem arranjar as desculpas que quiserem, mas nós temos um plano, nós temos um objetivo, nós queremos tratar das pessoas que precisam de ser tratadas, mas nós também queremos tratar da proteção, da segurança, das condições de vida dos outros que não podem estar sequestrados por esse problema. Tem que haver a justa medida. Nós não podemos viver numa cidade sequestrada. Não fomos nós que apuramos estas leis. Não fomos nós que as fizemos. Temos todo o direito de as contestar. Não basta dizer, há este problema e se devia ter sido resolvido. Nós temos dito exatamente aquilo que é preciso. Para mim, fique claro, volto a dizer, ver alguém a injetar, seja o que for, nem que seja, pode ser água benta, à porta de uma escola, para mim é um atentado ao pudor. Peço desculpa. É um atentado ao pudor. Não quero saber o que estejam a injetar. É-me absolutamente indiferente. Eu quero que os meus netos, que andam numa escola desta freguesia, possam entrar na escola e sair da escola como eu entrava no meu tempo. Como eu entrava quando andava ali no Borteiro. Eu quero que isso volte a acontecer. E se isso é ser securitário, deixem-me chamar. Não faz mal. Deixem chamar. E isso tem sido o grande apelo da Sofia. Porque o trabalho social que aqui tem sido feito com as organizações, junto dessas pessoas, tem sido excelente. E aqui saúdo o Fernando Paulo, toda a sua equipe. Nós temos andado no terreno. Mas é preciso várias coisas. É preciso que as pessoas que precisam de ser ajudadas
também percebam que há Estado, que há uma presença, que apesar de tudo há uma autoridade e que nada na vida é gratuito, para ninguém. Nada é gratuito. E, portanto, podem contar e podem confiar que nós vamos continuar a exigir condições. Já conseguimos alguma coisa que já nos foi finalmente concedido. Nós vamos ter videovigilância nesta freguesia, isso é muito importante para as pessoas. Muito importante. Demorou eternidades. A Câmara do Porto vai pagar a instalação toda. Não faz mal. Nós substituímos ao Estado, como substituímos na sala de consumo, como substituímos em inúmeras outras coisas, como no apoio aos sem-abrigo. Nós teremos respostas. Substituímos, mas temos que ir conseguindo esta evolução é absolutamente necessária. Se não qualquer dia, aquilo que acontece é que depois vem-nos sempre com as estatísticas. Mais uma vez a numerologia. Dizem assim, bom, a criminalidade diminuiu. Mas eu pergunto assim, e a nossa percepção de segurança qual é? Se todos nós à noite, a partir das 6 da tarde, as senhoras e os senhores que aqui vivem, não saírem de casa, logicamente que a criminalidade diminuiu. É fácil. A criminalidade diminui. Isto é como ao vírus, ficarem todos em casa, não passa ao vírus. E como é que se vive? É isso que nós queremos viver. A nós não nos interessam essas estatísticas. Pouco nos interessa. Aquilo que nos interessa é a percepção que os cidadãos têm de que a cidade é vossa. Isso é o que conta. O que contará sempre para nós é a sensação que nós podemos estar aqui e se não estivéssemos aqui, estivéssemos noutro local qualquer da freguesia, estaríamos nas mesmas condições que aqui estamos. E é isso que a Sofia tem insistido. Este equilíbrio entre uma freguesia em que há sítios tranquilos, de grande, em que se pode viver, em que se pode andar no exterior, e locais em que somos permanentemente incomodados. E não é incomodados por vermos coisas que não queremos, o que também é verdade. É por sentirmos que há uma ameaça efetiva. E essa ameaça não pode ser possível. Nós não podemos viver assim. Pela minha parte, e a Sofia sabe, podem ter o compromisso que por muito incómodo que seja, por muito má imprensa que nós tenhamos nesta matéria, nós vamos continuar a exigir que os cidadãos desta União de Freguesias tenham uma vida tranquila. Porque aquilo que nós dissemos, o que nós queremos da cidade, é que a cidade seja confortável e interessante. E neste momento a cidade tem visto o seu conforto afetado por um conjunto de coisas que já não são aceitáveis num mundo civilizado. E como digo, não digam que nós queremos tratar, ninguém tem feito tanto para tratar do problema como nós. Mas não chega, não chega. É preciso mais e por isso podem contar. Queria-vos dizer que estou muito feliz por aqui estar, por ver tantas pessoas aqui, por ver a Sofia sempre e a vossa equipe sempre tão contentes. É sempre a equipe mais feliz que eu vejo. Vocês têm uma alegria irradiante e por isso agora não vos vou falar de coisas tristes. Vou dizer que gosto muito da Sofia. Ela é mais uma vez a nossa aposta. Portanto, é preciso agora trabalhar. Cada voto conta. Já passamos as assinaturas. Dizem que se foram 7.500, não faz mal. Deixem estar. Não faz mal. Não faz mal. O que nós queremos é nesse dia, no dia 26, queremos ser mais. Queremos ter mais votos que da última vez. Queremos voltar a eleger a Sofia e a sua equipe. Queremos voltar a ter a maioria no Executivo Municipal. E já agora, não se esqueçam, temos de ter a maioria na Assembleia Municipal. Muito obrigado a todos. Boa tarde.